Olá, vamos a mais um tema da Palavra do Senhor. Por que devo acreditar no pré-tribulacionismo? É um tema teológico, a qual nós estudamos, a qual vem sendo muito questionado, porque uma corrente de pessoas defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outra corrente antiga, bastante tradicional, eles acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas eu quero contribuir de maneira simples, trazer algumas informações da Bíblia para tentar ajudar nessa compreensão. A grande tribulação está lá em Jeremias capítulo 30, verso 7, é chamada angústia de Jacó. É um período em que o Senhor fará e visitará ali todos aqueles que rejeitaram o Senhor, todos aqueles que não creram no Filho de Deus, todos aqueles que tiveram oportunidade, mas não aceitaram, não entregaram a sua vida para o Senhor. É um tema que traz sofrimento, tristeza, gera muita especulação, produz até medo em determinadas pessoas, mas a palavra do Senhor ela está aí para trazer esperança, para trazer experiência. Então, o Senhor está dando tempo à humanidade para se arrepender e chegar ao pleno conhecimento da graça, que é o tema, é a pregação hoje do Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho recebido por fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvo por meio da fé. Mas nós vemos que há vários nomes importantes no país defendendo que a igreja passará pela grande tribulação. Então vamos lá. Nós vamos ver personagens do Antigo Testamento que são tipos de arrebatamento que podemos citar. Podemos citar Enoque. Enoque viveu 365 anos, andou com Deus e Deus o tomou para si. Elias, o profeta do Senhor, a promessa veio que ele seria levado. Ele foi levado no redemoinho ao céu, também experimentou um tipo de arrebatamento. Noé preparou a arca, trabalhou, obedeceu ao Senhor, e quando veio o juízo global do dilúvio, ele foi preservado dentro da arca, e aquela arca, inclusive, foi fechada, selada por fora. Somente ele, todos os animais que o Senhor confinou naquele barco e sua família se salvaram. Então também foi um tipo de juízo, a qual o Senhor guardou eles antes de derramar o dilúvio, antes das fontes se romperem e a terra transbordar e se inundar. Então nós vemos que ele foi preservado antes. Nós podemos também observar no livro de Isaías capítulo 57, versículo 1, que o justo é levado antes do mal. Mais um versículo que diz, o justo é levado antes do mal. Nós vamos falar aqui agora do Novo Testamento. Por que eu devo acreditar que nós vamos ser levados antes da grande tribulação? Vejam que o texto que mais traz força, mais traz essa informação, está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora. Observe que essa palavra da hora, ele diz que virá esse tipo de juízo em todo o mundo. Mas a palavra da hora, ela está indicando que o Senhor livrará. É como se alguém possa dizer assim, olha, vai haver um acidente, vai acontecer uma tragédia, mas Deus vai lhe dizer para você não chegar naquela hora, naquele exato momento. E se aquela pessoa ouvir aquele recado, ela simplesmente vai evitar aquela tragédia porque tomou os cuidados. Então a tragédia pode até acontecer, mas aquela pessoa foi preservada. Agora, se a pessoa for teimar e a palavra vier, ele vai te guardar na hora, no contexto daquele acidente pode até acontecer, a pessoa pode sofrer o dano, mas Deus pode preservar a pessoa no meio daquele acidente. Então, da hora é uma coisa, na hora é outra coisa. Então, a igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que ela guarda as qualidades de uma igreja fiel.
ela é fiel, ela guardou a palavra, ela sofria, ela tinha perseverança e tinha ainda uma recomendação de preservar a coroa, guardar a coroa que tinha recebido. E a promessa do Senhor é: te livrarei da hora. Então, livrar da hora é antecipar-se do sofrimento, é antecipar alguém de sofrer ou retirar aquela pessoa antes que chegue aquele sofrimento ou aquela tragédia. Deus não nos destinou para a ira. Deus nos preservou e nos está nos preservando para viver a vida eterna. Então nós temos que entender que na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, nós vamos ver ali que o mistério da iniquidade ele é apresentado naquele versículo. Porém está escrito lá também, a partir do verso 6, que diz: há um que ainda o detém, até que do meio seja tirado, aí será posta a abominação desoladora. A abominação desoladora, nesse sentido, é a manifestação do anticristo já no período que ele vai reinar, o período de 7 anos. Então, Paulo está dizendo que há um que o detém até que do meio seja tirado. Observe que esse ele funciona como uma espécie de freio e contrapeso. Ele funciona como um freio. Então, a manifestação do anticristo e a manifestação da grande tribulação depende desse um que o detém, até que do meio seja tirado. Então nós sabemos que esse um pode ser a igreja, esse um pode ser o Espírito Santo, que comanda a igreja, que vai apresentar a igreja no céu, nos ares, para o seu esposo chamado Jesus. Então, se nós temos todas essas informações, Enoque foi levado antes para não provar a morte. Elias foi arrebatado também, não provou a morte. Noé foi preservado antes do dilúvio. Ló e suas 2 filhas foram tirados antes do Senhor subverter ali Sodoma e Gomorra, reduziu a cinza. O justo é levado antes do mal. Como guardastes a palavra da minha paciência, te livrarei da hora. Todas essas informações para nós, e além disso que está escrito em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, que há um que o detém até que do meio seja tirado, traz força, traz para nós mais credibilidade de que o Senhor vai preservar a igreja antes da grande tribulação através do arrebatamento. No capítulo 25 de Mateus, versículo 6, nós vamos ver ali a figura de 10 virgens. Todas tinham lâmpada, todas tinham azeite, todas tosquenejaram e dormiram. Porém, à meia-noite se ouviu: aí vem o esposo. Quando nós vemos que elas estavam esperando ali o seu noivo para entrar nas bodas, elas rapidamente se despertaram, levantaram, mas somente 5 delas tinham azeite de reserva. O que definiu a entrada delas na eternidade com o seu noivo para as bodas foi exatamente a diferença, foi o azeite. Quem avalia a lâmpada, quem avalia a quantidade do azeite é o noivo, é o Espírito Santo do Senhor. Então, vemos que as demais, elas receberam uma palavra, elas até tentaram pedir um pouco do azeite das demais, mas as outras disseram: olha, que caso não falte para nós e para vós, ide aos que vendem e comprai para vós também. E elas saíram. Só que nesse trajeto, o Senhor veio, elevou as suas noivas para as bodas, fechou a porta. Veja que quando elas voltaram, provavelmente elas trouxeram azeite, porque elas foram em busca do azeite, daquele que compra. Provavelmente quem vende o azeite de Deus, capaz de levar o homem à salvação, prepará-lo para o arrebatamento, é o próprio Espírito Santo. Ele é o óleo da alegria, ele é o azeite, ele é a presença. O Espírito Santo ele é representado também pelo azeite. Então, se elas voltaram, porque elas encontraram. Só que o intervalo que elas
demoraram para chegar, a porta já havia se fechado. E elas até disseram: abre-nos para nós, mas não dava mais tempo. O Senhor a desprezou, o Senhor a descartou de maneira nenhuma, porque o que elas portavam era o azeite que elas foram e compraram daquele que tinha habilidade de vender. Mas a condição de salvação mudou. Aí nós vamos ver que essas que ficaram provavelmente irão se encaixar naqueles que morreram na grande tribulação. Está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 4, e a qual João viu lá em Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 13 e 14. Então são os que vieram da grande tribulação. Esses não são igreja. Veja que eles não receberam coroas. Eles receberam vestes e receberam palmas em suas mãos, e foi pedido para aguardar mais um pouco até que se completasse o número daqueles que haviam de morrer de igual forma. Mas aquelas noivas que entraram com azeite, provavelmente elas foram levadas para o lugar onde haveria o galardão, de lá depois transportado para um ambiente onde será celebrado as bodas do Cordeiro. Tudo isso está preparado. Então nós acreditamos que nós não vamos passar pela grande tribulação por todas essas informações que o Senhor tem deixado através da sua palavra. Qualquer versículo isolado, qualquer interpretação pessoal, individual, ela pode colidir, ela pode trazer prejuízo. Por isso, continue crendo que Jesus virá na segunda fase. Ele vai voltar na segunda vinda, e ele vai arrebatar a igreja na primeira fase. A igreja será arrebatada no abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta do Senhor. A igreja, ela vai ser levada, está escrito em segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz que ele virá como ladrão de noite. O ladrão, ele não avisa, ele não faz nenhum alarme, ele não deixa a pessoa saber que ele vai chegar, vai roubar e vai deixar prejuízo. Mas o Senhor está usando essa comparação para mostrar que nós devemos estar atentos e vigilantes, porque ele vai voltar. Para aqueles que ficarem, aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador pela graça, ainda pode haver uma esperança? Sim, pode haver. Mas a morte será por imolação. Irão ser degolados aqueles que não aceitarem a marca da besta. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E ainda alguns se salvarão e fazem parte da primeira ressurreição, porém através da decapitação da morte. Mas se você acredita e crê que é pré-tribulacionista, acredita que Jesus virá antes da grande tribulação, acredita que Jesus nos levará para o tribunal do galardão, acredita que Jesus nos levará para as bodas do Cordeiro, então boa coisa você faz. Permaneça nessa doutrina, permaneça nessa fé, crendo dessa forma. Não se remova daquilo que você aprendeu, daquilo que nossos pais nos ensinaram, daquilo que nos foi passado por tradição. Porque há muitas pessoas inquietando a igreja e o rebanho com doutrinas de heresia, trazendo ensinamentos de heresia, trazendo confusão, inquietação para algumas pessoas. Mas nós acreditamos sim, a nossa teologia pentecostal, com segurança nós acreditamos, pelos exemplos que citamos, pelos textos que existem na palavra, pela promessa do Senhor à igreja fiel, Filadélfia, e o Senhor guardaria ela da hora da tentação. Por isso, continue crendo, seja firme e confie no Senhor. Faça da sua vida um exemplo. Seja o que Paulo declara na sua palavra, seja uma carta lida e aberta pelos homens. Porque o seu testemunho, ele fará diferença. E tudo isso está sendo escrito nos livros do Senhor. No livro da vida está o nome dos salvos, mas nos livros do Senhor está escrito toda a história das nossas obras. Por isso, se prepare, esteja sempre com a sua lâmpada acesa e com o seu azeite de reserva. Pense bem, pense nisso.